Vamos falar agora de CAEPF, CBO e CNAE. O que são esses acrônimos? Esses acrônimos diz respeito a alguns elementos que você, profissional da área de departamento pessoal, precisa conhecer. Vamos falar primeiro de CAEPF. O que é o CAEPF? Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física. É o cadastro de atividade econômica da pessoa física que agrega informações das atividades econômicas exercidas pela pessoa física quando dispensadas de inscrição no CNPJ. Por exemplo, profissionais liberais, que podem ser pessoas físicas ou pessoa física. Então ele precisa desse cadastro e ele precisa passar informações a respeito da sua atividade. Essas informações elas vão para o Ministério do Trabalho para que eles possam analisar alguns aspectos desses trabalhadores, dessa classe específica de trabalhadores. A finalidade do CAEPF é facilitar o cumprimento das obrigações previdenciárias, garantindo aos usuários os benefícios e serviços relativos à previdência social. O profissional, pessoa física, que muitas vezes tem até empregado à sua disposição, ele precisa ter esse cadastro, o CAEPF, justamente para que haja a facilitação do cumprimento das obrigações previdenciárias para este profissional. O CAEPF foi criado pela Instrução Normativa da Receita Federal 1828 de 2018. Quem está obrigado a inscrever-se no CAEPF? A pessoa física que se enquadrar em uma das situações abaixo. Então, quem precisa fazer esse cadastro no CAEPF? Já sabemos que o CAEPF é um cadastro da pessoa física que não tem CNPJ, daquele empreendedor pessoa física, daquele trabalhador pessoa física, como por exemplo os profissionais liberais que muitas vezes possuem até mesmo funcionários, mas que não tem que não tem o CNPJ. Ele funciona como uma empresa, mas não tem o CNPJ. Mas quem são eles exatamente? Vamos dar um exemplo. Eu coloquei aqui um exemplo para você. Contribuinte individual. Contribuinte de quê? Contribuinte do INSS individual, que possua segurado que ele preste serviço. Foi aquilo que eu te falei. Aquele empregador, pessoa física, que possua segurado que lhe preste serviço. Esse segurado também precisa ter as informações previdenciárias em dia com a legislação previdenciária. Daí a necessidade desse cadastro. Produtor rural cuja atividade constitua fato gerador de contribuição previdenciária. O produtor rural também geralmente é pessoa física e ele precisa desse cadastro no CAEPF. Titular de cartório. Nesse caso, a inscrição será feita em nome do titular, ainda que a respectiva serventia seja registrada no CNPJ. Então, os donos de cartório, pessoa física, também devem fazer cadastro no CAEPF. Pessoa física que adquira produção rural para venda no varejo. A consumidor, pessoa física, e que não se enquadre como produtor rural, aquela pessoa física que compra a produção rural para negociação, mas que não é exatamente um produtor. Perito aduaneiro são alguns exemplos de profissional, pessoa física, que devem fazer o cadastro no CAEPF. CAEPF, que é o cadastro de atividade econômica da pessoa física. CBO, deixa eu falar para você de CBO, Classificação Brasileira de Ocupações. A Classificação Brasileira de Ocupações, o CBO, é um documento que retrata a realidade das profissões do mercado de trabalho brasileiro. Foi instituído com base legal na Portaria 397, de 10/10/2002. Acompanhando o dinamismo das ocupações, a CBO tem por filosofia sua atualização constante de forma a expor com maior
fidelidade possível às diversas atividades profissionais existentes em todo o país, sem diferenciação entre as profissões regulamentadas e as de livre exercício profissional. O CBO, na verdade, ele é representado por um código que você expõe, que você insere na carteira de trabalho do funcionário. Então você, profissional de departamento pessoal, você vai sempre se deparar com o número de CBO. Cada profissão tem esse número. Eu coloquei aqui para você alguns códigos CBO para que você tenha a ideia de como que ele funciona. Mas primeiro eu quero mostrar aqui para você. Dá uma olhadinha nessa tela. Essa tela é justamente o site, o portal onde você encontra o número do CBO de determinada profissão. Às vezes você vai assinar a carteira do trabalhador no sistema, o sistema de departamento pessoal vai pedir o CBO e você não sabe esse CBO. Ou você simplesmente joga lá no site de busca e vai sair o CBO desse profissional, ou você vem aqui nesse portal, que é justamente do Ministério do Trabalho, o portal do CBO do Ministério do Trabalho, onde você vai buscar essa informação do CBO. E aqui você tem alguns exemplos de CBO, como por exemplo, contador, que é 252210, especialista em departamento pessoal, que é o seu caso, ou recursos humanos, que é 252405. Você tem também analista financeiro, que é 252545, analista em escrita fiscal, 251225, enfermeiro, 253505, eletricista de instalações, 715615. Aqui são os exemplos de CBO. Então, quando você estiver assinando a carteira do funcionário ou simplesmente assinando a carteira, a modo de dizer, porque hoje em dia a carteira ela é registrada, as informações a respeito da contratação do empregado, ela é inserida na carteira de trabalho de forma automática. Então, na verdade, é mais correto dizer que você vai usar o número do CBO quando você estiver realizando o cadastro do funcionário. E onde você vai realizar esse cadastro? No sistema de departamento pessoal, no sistema de folha de pagamento. E lá, seguramente, ele vai pedir o número de CBO atrelado à profissão, o número do CBO da profissão em que você está registrando o funcionário. Por exemplo, se você estiver registrando um enfermeiro, você vai inserir lá no sistema o CBO 253505. Se você estiver registrando um analista de departamento pessoal, você vai inserir lá no sistema o CBO número 252405 e assim por diante. Agora vamos falar do CNAE. O CNAE é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Se o CBO ele serve justamente para você identificar a profissão do trabalhador, o CNAE serve para você identificar a atividade exercida pela empresa. A CNAE é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que tem como objetivo estabelecer as atividades que serão realizadas por determinada empresa. Todos aqueles que são pessoas jurídicas devem obrigatoriamente ter a CNAE, visto que ela é fundamental para o CNPJ. Inclusive, no cartão do CNPJ vai estar lá constando o número do CNAE. Uma empresa pode ter mais de um CNAE, sendo que um deles é o relevante, é o principal. É importante ressaltar que profissionais autônomos e organizações sem fins lucrativos também precisam ter essa classificação. Essa classificação é usada em todo o território nacional e a caracterização de empresas públicas e privadas é feita por ela. Os códigos são usados nos cadastros e registros da administração federal, estadual e municipal. Então, na verdade, esse CNAE vai ser o código que vai identificar as atividades da empresa. Uma empresa X, ela tem determinada atividade, ela exerce determinada atividade, e essa atividade está atrelada a um código CNAE, e vai ser utilizado, esse código será utilizado nos
órgãos da administração federal, estadual e municipal. Então, onde você for fazer alguma coisa para a empresa, um cadastro para a empresa, vai ter lá o número do CNAE. E no treinamento completo, você vai entender por que o especialista em departamento pessoal precisa conhecer o CNAE ou a CNAE. Pode ser que a empresa se enquadre em mais de uma classificação. Isso porque a CNAE pode ser aplicada para qualquer agente econômico, isto é, pessoas físicas ou jurídicas que movimentam o sistema econômico. E aqui eu coloquei para vocês, olha só, o exemplo de alguns CNAEs, de algumas atividades com seus CNAEs, apenas para você ter uma ideia de como é a estrutura dessa numeração. Veja alguns exemplos de CNAEs simples. 7111-0100, serviços de arquitetura, 7112-000, serviços de engenharia, 7319-004, consultoria em publicidade, 6204-000, consultoria em tecnologia da informação, 7319-003, marketing direto, 6201-502, web design. Então, aqui você teve um vislumbre sobre o CAEPF, CBO e CNAE. Lembrando, para vocês que estão fazendo esse curso através do nosso canal, temos também um treinamento completão para transformar você no genuíno especialista em departamento pessoal. O link está aqui na descrição, você vai direto lá para o site para buscar mais informações. Espero você na próxima aula.